Paz e graça, minhas amadas, estamos aqui para mais um momento das nossas reflexões, onde nós falamos anteriormente sobre estresse e sobrecarga, e hoje nós vamos falar sobre amargura. E eu vou deixar aqui um texto que se encontra em Hebreus 12, o 14 e o 15, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui o texto, na introdução, ele vai nos dizer que no dicionário a palavra amargura ela está relacionada com algo desagradável, angustiante para a mente. No grego, vai relacionar com ovo podre. Mas a palavra de Deus define a amargura de maneira mais ampla, revelando a profundidade que pode alcançar. O autor aos Hebreus usa o termo, como nós já lemos, de raiz de amargura, como uma planta parasita que finca as raízes numa árvore e drena os seus nutrientes. E da mesma forma, essa raiz de amargura, ela é instalada, quando é instalada em nosso coração, se nós permitirmos, ela vai fincar as suas raízes e vai drenar o que há de melhor na nossa vida, que é a alegria. A pessoa que vive uma vida amargurada, o primeiro sinal dela é não ter alegria. Ela não sente alegria para continuar vivendo. Ela não sente mais o prazer na vida. E é essa raiz de amargura aqui, aos Hebreus ela fala que é uma raiz infecciosa, que ela vai tomar conta de todo o nosso corpo. Também ainda vai falar que é como um câncer, que pouco a pouco vai matando, né, cada um dos nossos órgãos. E é muito, muito e muito prejudicial para nós essa raiz de amargura quando ela é fincada. E qual é o sentimento, né, da amargura? Quer dizer, o que é esse sentimento? É um sentimento ruim, de sofrimento, tristeza e ressentimento. Assim como alguns alimentos deixam um sabor amargo na boca, algumas situações podem tornar a vida amarga. Guardar a amargura não é bom, porque tira a alegria da vida e causa ainda mais sofrimentos, né? Como existe alguns alimentos, né, que quando colocamos na boca, ela nos traz uma sensação de amargura, também nas nossas vidas há situações amargas. E ainda falo mais que o primeiro sentido, né, quando nós estamos doentes, o que nós perdemos é o paladar. É aquela vontade de nos alimentarmos, de comer, porque nossa boca está amarga, então tudo que nós comemos é ruim. Então, da mesma forma, é a amargura quando é instalada em nosso coração. Como eu já falei antes, ele vai tirar o melhor da nossa vida, que é o sentido de viver, a alegria de viver. E quais são os acontecimentos, as situações que podem nos trazer essa amargura? A perca de um ente querido, uma injustiça como a traição, muitas das vezes é uma palavra mal colocada, é a atitude de alguém, e muitas das vezes nós trazemos esse ressentimento da infância, lá da nossa adolescência, que foi plantado em nosso coração e nós não conseguimos tirá-lo. E vai falar aqui, né, que ela é, como já falou, né, que ela é como uma planta, que é uma raiz infecciosa e que nos contamina, e que se nós não conseguirmos tratar, ela vai levar a nossa vida toda e nós vamos ser uma pessoa amargurada. Coisas ruins acontecem nas nossas vidas. Sentimentos de amargura podem
nos acometer, só não pode permanecer, eles não podem enraizar, porque isso vai trazer sofrimento, como diz aqui, que pode contaminar a outros. Então, nossa amargura, quando ela é fincada, a raiz em nosso coração, ela não vai trazer só amargura para nós, mas também para aqueles que estão próximos, né, de nós, aqueles que estão conosco, nossa família, aqueles que trabalham conosco. Nós vamos levar essa amargura para a nossa vida. E aqui nós vamos ver algumas pessoas na Bíblia que passaram por esse sentimento. E nós vamos ver como os acontecimentos foram na vida dessas pessoas. Nós vemos aqui Ana. Ana, ela era estéril, vivia um sofrimento imenso, porque naquela época as mulheres que tinham filhos eram abençoadas, e aquelas que não tinham condições de ter filho, elas eram desvalorizadas, elas se consideradas desfavorecidas, né, pelo Senhor. E Ana tinha ainda outro problema, ela ainda tinha uma rival, que era Penina, que todos os dias a instigava. Eu acredito que todos os dias Penina, ela lembrava a Ana a condição dela de não poder ter filhos. E isso trouxe uma tristeza imensa ao coração de Ana. E nós vemos isso quando que eles iam anualmente fazer o sacrifício e adorar ao Senhor. E existia aquele momento de dividir as porções, e Elcana, seu esposo, dava a maior porção a Ana. E Ana, pela sua amargura que ela vivia no seu coração, aquela tristeza, ela não conseguia ver o marido que a amava, independente se ela tinha filhos ou não. Então, ela não aceitava aquele alimento, porque ela tinha perdido a alegria. E perdendo a alegria, nós também perdemos o apetite, né? Então, a vida de Ana, naquele momento, era uma vida amargurada, porque ela não conseguia ter filhos e não via o esposo dela. Nós também podemos ver aqui na história de Noemi. Noemi era uma mulher que foi tirada da sua terra natal. Seu esposo a levou para uma terra pagã com os seus filhos. E chegando lá, o seu esposo morreu, seus filhos morreram, e ela retornou à sua terra natal. E quando retornou à sua terra natal, ela voltou com seu coração amargurado. Alguns falaram, Noemi voltou, e ela simplesmente disse, não me chame Noemi, eu me chamo agora Mara, porque minha vida está amargurada. E aqui eu vou até ler um texto que diz assim: Noemi mudou seu nome para expressar a amargura e a dor que sentia. Ela não rejeitava a Deus ao expressar abertamente sua dor, porque ela atribuía a Deus a causa de todo sofrimento. Ela atribuía a Deus a causa de todo o seu sofrimento, mas aqui está dizendo que ela não pecava, né, ao expressar abertamente a sua dor. No entanto, parece ter perdido de vista as bênçãos recebidas por meio de sua relação com Ruth e com o Senhor. Aí diz aqui, ao enfrentarmos tempos difíceis, Deus recebe nossas sinceras orações, mas precisamos ter cuidado para não negligenciar o amor, a força e os recursos que Ele provê em nossa vida. E não podemos permitir que a amargura e a decepção nos desvie das oportunidades que surgem. Podemos também ver aqui a história de Esaú. Esaú era o primeiro filho, era ele e Jacó, e por direito ele receberia a bênção, ele seria o líder da sua casa, por direito, porque era o primeiro filho. Mas em um momento da sua vida, ele desconsiderou aquela bênção e a vendeu por um prato de alimento. E quando ele percebeu que ele tinha perdido, ele sentiu uma amargura imensa em seu coração, porque ele vendeu a Jacó, e Jacó quem recebeu a bênção. Ele, quando sentiu aquela amargura profunda em seu coração, ele quis matar Jacó.
aí a gente vê as consequências de um coração amargurado. Nós vemos Ana, que não reconhecia o amor, não era suficiente o amor do seu esposo. Nós vemos Noemi, que recebeu Ruth como filha. Ruth poderia ter ficado na sua terra, mas Ruth resolveu ir com ela e ela não enxergava que aquilo era uma providência de Deus, né? E que nós muitas das vezes, com o nosso coração amargurado, nós perdemos a visão de ver as provisões de Deus. Nós nos sentimos muitas das vezes tão ressentida, que não conseguimos ver as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E é aqui onde vai nos falar o perigo da amargura, porque vai nos tirar o sentido realmente da vida. E, além do mais, ainda vai contaminar outras pessoas. E nós vamos ficar para a próxima para falar sobre a sensibilidade feminina. E que o Senhor continue nos abençoando e que nós possamos examinar nós mesmos e vermos se ao nosso coração existe alguma raiz de amargura, algum ressentimento que ficou lá do passado, de alguma coisa que alguém fez, se foi alguma coisa que os nossos esposos nos fizeram, nossos filhos, que nós possamos ver se foi alguma queixa dos nossos pais, porque muitas das vezes, minhas amadas, fica aquilo guardado em nosso coração e que vai nos corroendo. Tem pessoas que não conseguem de forma alguma perdoar. E nós vemos aqui que ele vai dizer que nós podemos passar por essa situação de amargura, mas nós podemos também dar a volta por cima e levar como uma situação positiva, onde nós vamos exercer o perdão. Aqui fala em Efésios 4:31 e diz assim: longe de vós, longe de nós, irmãs, toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Que nós possamos exercer o perdão, porque a amargura ela é alimentada com a falta de perdão, e que o Senhor use da sua infinita misericórdia. Aqui está falando que o Senhor escuta as nossas orações e que muitas das vezes não é arrancado essa raiz do nosso coração por falta de oração, e que a partir de hoje, se ao nos examinarmos, nós percebermos que existe alguma raiz, nós possamos orar, porque eu tenho certeza que através da nossa oração, o Senhor vai arrancar toda ira, toda cólera e toda a amargura que porventura tenha feito nos fazer sofrer. E que o Senhor nos abençoe e até o nosso próximo encontro.